técnico. Olá, bem-vindos de volta, alunos do curso técnico de metalografia e tratamentos térmicos. Hoje, a temática da nossa aula é sobre ligas metálicas. Bem, então, pessoal, para a gente começar a discutir um pouquinho sobre as ligas metálicas e ter uma visão geral, né, aí das mesmas, vamos dar uma olhadinha nesse diagrama que está proposto aqui para a gente. Na verdade, é tipo um fluxogramazinho, né, onde há uma subdivisão entre ligas metálicas, né? Então, começando aqui de cima, para a gente acompanhar uma certa linha de raciocínio, as ligas metálicas basicamente podem ser divididas entre ligas metálicas ferrosas, ok? E ligas metálicas não ferrosas, tá? Aqui no nosso curso técnico, né, assim como na indústria, logicamente que nós temos interesses em ambas. Ligas com componentes ferrosos e ligas com componentes não ferrosos, como, por exemplo, alumínio, cobre, entre outros materiais muito utilizados na indústria. Mas como aqui a gente tem um tempinho, né, uma carga horária mais restrita, a gente vai tentar focar mais no que, digamos assim, é primordial dentro do parque industrial, né, que são os aços e os ferros fundidos que estão dentro dessa classe aqui de ligas consideradas ferrosas, ok? Então, como eu já adiantei, as ligas ferrosas podem ser divididas em aços e ferros fundidos, e aí você tem todo um braço para cá falando só de aço e todo um braço para cá falando, né, de ferro fundido. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui para ilustrar para vocês, como por exemplo, conjuntos mecânicos aqui. Aqui eu tenho um conjunto de eixo virabrequim, bielas e pistões, né, de um motor automotivo aqui, ok? Provavelmente aqui, deixa eu ver aqui, um motor com 6 cilindros, né, em V. Eu tenho aqui uma engrenagem, tá? Uma roda dentada, uma engrenagem. Aqui eu tenho um vaso de pressão. Então, essas são algumas algumas aplicações assim, importantes que a gente tem na parte prática, né? Então, eu tenho aqui vasos de pressão que são comuns, né, em qualquer tipo de parque industrial, indústria automotiva, engrenagens que são comuns em qualquer tipo de sistema de transmissão, né, que vocês já viram ou estão vendo simultaneamente em elementos de máquina, tá? Mas o que eu quero situar aqui é que é preciso que a gente conheça, né, razoavelmente bem as ligas, as suas nomenclaturas e as suas características mecânicas para que a gente possa selecionar sempre o melhor material para uma determinada aplicação, ok? Então, falando um pouquinho dos aços aqui, só para dar uma visão geral, pessoal, os aços, eles basicamente eles podem ser aços chamados de baixa liga e aços alta liga. E essa nomenclatura de baixa liga e alta liga, ela está muito referente à questão dos elementos de liga presentes no aço. Então, se o aço ele tem poucos elementos de liga, só para vocês terem uma noção geral na cabeça de vocês, ele normalmente é chamado de aço baixa liga. Se ele tem uma porcentagem grande de elementos de liga, uma quantidade grande desses ligantes, ele é chamado de aço alta liga, ok? E dentro do universo agora dos aços baixa liga, você tem uma classificação por porcentagem de carbono. Então você tem aços baixo carbono, médio carbono e alto carbono, ok? E aí você consegue mudar, né? Você consegue passear por diversos intervalos de propriedades mecânicas, dependendo do que você precisa para a sua aplicação, ok? Então a gente vai ver como é que isso aqui influencia, digamos assim, nas propriedades do nosso aço daqui a pouquinho. Só para fazer a tradução, pessoal, porque aqui está em inglês para vocês, essas nomenclaturas plain quer dizer aço comum, ok? High strength, low alloy, quer dizer aço de alta resistência, baixa liga. Heat treatable quer dizer um aço tratado termicamente, então quer dizer o seguinte, que esses aços médio carbono aceitam tratamentos térmicos, ok? Esse aço tool é o aço ferramenta, utilizado para fabricação de ferramentas, elementos cirúrgicos, entre outras coisas. E o stainless, né, que vocês devem ver muito em casa, até mesmo
panelas em casa de aço inoxidável seria, né, os famosos aços inoxidáveis, ok? Resistentes aí à corrosão. Então, o que acontece? Basicamente, no geral, sobre os aços, nas classificações, elas acontecem pelo teor de carbono e pela presença de elementos de liga. Então, esse low alloy, baixa liga, high alloy, alta liga, e aqui as porcentagens de carbono. Bem, indo para o outro braço, que é o braço direito aqui, quando a gente está falando aí dos ferros fundidos, perdão, quando a gente está falando dos ferros fundidos, a gente tem alguns ferros fundidos importantes, né? Tem o ferro fundido cinzento, o ferro fundido dúctil ou nodular, ferro fundido branco, ferro fundido maleável e ferro fundido que a gente chama de vermicular, tá? Então a gente vai ver nessa aula, com detalhes, algumas características de todos esses camaradas aqui, tanto aços quanto ferros fundidos. Bem, vamos lá, deixa eu tirar isso aqui para ficar mais fácil. Bem, então, focando naquela parte dos aços, né, principalmente os aços baixa e alta liga, como é que eu classifico um aço quanto ao seu teor de carbono? Então, olha só, o que eu queria que vocês entendessem. Estes numerozinhos aqui das porcentagens de carbono, eles não são uma regra absoluta. Por exemplo, quer dizer que se eu tiver um aço com 0,28% de carbono, ele não pode ser um aço considerado de baixo carbono? Pode. Essa porcentagem aqui, ela não é absoluta, ela não é uma verdade absoluta, mas é para vocês terem na cabeça de vocês uma faixa de trabalho que normalmente é considerada aço baixo carbono, médio carbono e alto carbono. Então, quando que eu considero um aço como sendo de baixo carbono? Normalmente quando as porcentagens de carbono são inferiores a 0,25. Médio carbono de 0,25 a 0,6 e alto carbono de 0,6 a 1,4. Então vamos lá. O que muda entre um aço que tem pouco carbono e muito carbono? O que vai mudar é o seguinte. Quando você andar da esquerda para a direita do aço de baixo carbono para um aço de alto carbono e depois, consequentemente, para um aço de alta liga, o que vai aumentar? Normalmente vai aumentar a resistência desse cara, vai aumentar o custo, se tornam aços mais caros, e você vai ter uma queda de ductilidade. Então, vamos ver se isso é verdade aqui mesmo. Olha só. Aqui eu tenho alguns exemplos de aços comuns, né? Aços de alta resistência e baixa liga, aqui de médio carbono e aqui de alto carbono. Veja, dureza, que é essa primeira linha azulzinha aqui, você percebe que ela praticamente não há uma dureza considerável nos aços comuns de baixo carbono. Ele ganha dureza andando aqui para a direita. E se você for seguindo aqui o fluxo até, por exemplo, um aço ferramenta, que é esse camarada aqui, você vê que ele tem uma dureza muito grande, né, em relação ao aço de baixo carbono comum, que praticamente não tem uma dureza considerável. Ok? Quanto à resistência à tração, que seria essa segunda linha verdinha aqui, você percebe também que ele sai de uma resistência à tração muito baixa e chega em resistências à tração altas aqui no aço ferramenta. Quanto à ductilidade, que é esse ELzinho aqui, a mesma coisa. Ó, você tem uma boa ductilidade, você vai perdendo essa ductilidade andando para cá, até que o aço ferramenta tem uma ductilidade muito pequena. Ok? Então, o que acontece? A depender dessas propriedades mecânicas, vêm as aplicações. Então, por exemplo, ó, aplicações em estruturas, automóveis, pontes, eixos, parafusos. Ou seja, cada tipo de aço vai ser mais adequado, digamos assim, para uma determinada aplicação. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, que é interessante, dos aços inoxidáveis. Você tem aplicações para altas temperaturas, por exemplo, como, por exemplo, pás de turbinas, né, componentes de turbinas que tem que ter um ponto de fusão muito alto, então tem que resistir a uma alta temperatura, e para ambientes extremamente corrosivos. Então, normalmente você usa o aço inoxidável. Logicamente que você só vai usar se você precisar. Por quê? Porque o custo é muito grande desses camaradas que estão mais aqui à direita. Então, o aço inoxidável, dentre estes aços aqui, é o que tem o maior custo. Você só vai usar se você realmente precisar. Então, bem, o que a gente conseguiu situar na nossa cabeça até agora? Os aços, basicamente, são classificados pela quantidade de elemento de liga e teor de carbono,
Se você muda esses camaradas, você muda as propriedades mecânicas do aço. Ok? Normalmente, aços com baixo teor de carbono são aços que têm uma resistência baixa, relativamente baixa, e uma ductilidade, tenacidade alta. Né? À medida que você vai aumentando o teor de carbono, você vai melhorando as resistências mecânicas, né? Dureza, resistência à tração, mas vai perdendo ductilidade, tá bom? Então isso é só um quadro geral para a gente poder se situar. Bem, continuando aqui. Então, já que a gente separou as ligas metálicas em ligas ferrosas e ligas não ferrosas, e as ligas ferrosas, por sua vez, os principais componentes são aços e ferros fundidos, vamos visualizar agora no diagrama ferro-carbono, né, no diagrama ferro-cementita, aonde estão esses camaradas, aços e ferros fundidos. Então, olha só, se eu pegar o diagrama ferro-carbono, que está aqui, já colocando esse camarada em porcentagem de carbono, fazendo aquela proporção que nós vimos em aulas bem lá atrás, o que acontece? Ó, a faixa dos aços ela vai normalmente até 1,4 e a faixa dos ferros fundidos normalmente de 3 até 4,5% de carbono. Ok? Isso aqui é do Callister. Se você pegar um outro livro, por exemplo, você pode ver classificações como essa aqui. Ó. Aqui nesse livro, ele classifica os aços até 2,11, né, que seria até nesse ponto aqui do diagrama, ok? E daqui para frente, de 2,11 para frente, você teria ferros fundidos. Então é o seguinte, qual é a diferença? Um livro está discordando do outro, um é o contrário do outro? Não, não é isso. Existem dois pontos a serem trabalhados aqui. Um ponto é que essas faixas elas não são absolutas, elas não são fixas. E o segundo ponto é o seguinte, é que apesar de a partir de 2,11 você já considerar o camarada um ferro fundido, na prática, normalmente, esses ferros fundidos eles têm a partir de 3 ou próximo de 3% de carbono. Então, assim, uma coisa é uma classificação mais teórica para você situar onde estão as coisas no diagrama e outra coisa é uma faixa mais prática. Então, isso aqui é uma classificação do outro livro, né, do Shackelford, que é uma classificação mais teórica, e isso aqui é uma classificação um pouco mais prática, mais voltada realmente para os teores de carbono que acontecem em ligas práticas, ok? Então eu gostaria que vocês ficassem mais com essa classificação aqui, que ela é mais importante nesse momento. Bem, então, visto, digamos assim, esse quadrozão geral das ligas metálicas, agora eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre cada tipo importante, né, de aço que a gente tem, e em seguida conversar também sobre os tipos de ferro fundido, para a gente poder ter uma noção de características, de microestrutura e etc. de cada um desses camaradas. Tá? Então vamos lá. Mas antes disso, deixa eu só dar uma pincelada na questão da nomenclatura. As nomenclaturas de aço, normalmente, elas são feitas por institutos ou por centros de pesquisa de referência, que normalmente executam ensaios e testes para poder levantar as características, propriedades mecânicas e as curvas de cada material. Então, um desses institutos é o American Iron and Steel Institute, que a sigla é o IZ, né? Cuja sigla é o IZ. Esse é um dos principais institutos que cria essas nomenclaturas de aço. O outro órgão que cria isso aí é a STM, que a gente vai ver em umas tabelas mais para frente, tá? Então, quando vocês forem para a área, vocês forem atuar aí como técnicos em mecânica, ou estiverem, talvez aí cursando engenharia, quem quiser seguir mais para a área, essa área correlata aí de exatas mais para frente, vai perceber o seguinte, que é muito comum na área você falar, olha, aço 1020, aço carbono 1040, ou aço carbono 1010, e essas nomenclaturas, elas são nomenclaturas AIZ. Então, o que quer dizer essa nomenclatura? Para a gente entender essa nomenclatura aqui, a gente tem que entender da seguinte forma. Ó. Esses primeiros números aqui, normalmente estão associados mais aos elementos de liga. E esses dois últimos estão associados à porcentagem de carbono. Então, veja. Exemplo, primeira linha aqui. Um aço 1020 é um aço que tem um teor de carbono entre 0,18 e 0,23. Você percebe que o 0,20 ele coincide dentro dessa faixa de 0,18 a 0,23. É como se fosse o meio da faixa, aproximadamente.
Então, esses últimos dois números aqui, né, divididos por 100, que seria 0,2 ou 0,20, seria a porcentagem de carbono naquele aço. Então, quer dizer, então, que um 1080 tem, em média, 0,8 de porcentagem de carbono. E assim por diante. Ok? Então, esses últimos dois números, eles querem simbolizar para você a porcentagem média de carbono, né, nesses aços, ou uma mediana ali da faixa de porcentagem de carbono nesses aços. Tá? E os dois primeiros números estão mais associados aos elementos de liga e a gente não precisa entrar tanto. Ok? Então, por exemplo, aqui é um exemplo de uma tabela onde você tem vários aços com essa nomenclatura A e Z. Então, o que a gente falou, esses últimos dois números aqui, XX vezes, né, dividido por 100 no caso, são a porcentagem de carbono do meu aço. Então, se eu pegar a porcentagem de carbono e multiplicar por 100, vai bater com aqueles últimos dois números da nomenclatura A e Z. Tá? Bem, aços podem ter essas numerações 10, 11, 15, 40, mas não são só elas, existe 12, 13, outras nomenclaturas, tá bom? Então a nomenclatura AISI, o formato dela, AISI sai, é esse formato aqui. Deixa eu ver uma outra coisinha aqui. Tem uma outra nomenclatura que eu queria mostrar para vocês, além da nomenclatura AISI, e aqui tem umas tabelinhas, tá? Outra coisa interessante para mostrar para vocês é o seguinte: quando vocês forem fazer um projeto, vocês estiverem envolvidos no trabalho, vocês podem ser requisitados a acessar esses materiais para poder colher propriedades mecânicas e composição de alguns aços ou alguns ferros fundidos. Então, como é que a gente faz isso? Por exemplo, essa tabelinha aqui é um exemplo de uma tabela de composição. Então, para cada tipo de aço aqui, eu tenho a porcentagem de níquel, cromo, molibdênio e outros. Ou seja, eu tenho uma composição de elementos de liga, de elementos ligantes existentes em cada um desses aços aqui. Ok? Então, essa é uma tabela de composição. Essa aqui também é uma tabelinha de composição, mas eu queria mostrar um outro tipo de tabela. Além da tabela de composição, você pode ter uma tabela de propriedades mecânicas, que seria uma tabela parecida com essa aqui, onde você tem tensão, tensão de escoamento, tensão de ruptura de tração, ductilidade e aplicações. Tá? Então, voltando à nossa linha de raciocínio, isso aqui foi só para mostrar para vocês, vamos começar a falar um tiquinho, tá, sobre os aços com baixo teor de carbono. Tá? Qual é a característica de um aço com baixo teor de carbono? A gente já viu que a porcentagem de carbono é inferior a 0,25, normalmente. Não são aços feitos para tratamento térmico. São aços que têm boa trabalhabilidade a frio, tá? Podem ser encruados a frio. Normalmente formados com microcomponentes de ferrita e perlita e com baixa dureza e baixa resistência. São aços dúcteis e tenazes, ok? Muito usináveis e soldáveis, ou seja, são aços bem maleáveis, ok? Custo baixo, né? E normalmente resistências a tensão de escoamento e resistências à tração nessa faixa aqui. Isso aqui varia muito, tá bom? Então, a nomenclatura pode ser aquela nomenclatura da AISI, que a gente está acostumado, então esse 1010 e 1020, nomenclatura AISI, ou pode ser uma nomenclatura que eu falei com vocês que existia, que é a ASTM, ok? Então, a nomenclatura ASTM são esses aços começando com A. A36, A516, A440. Então, é uma outra nomenclatura, tá? Mas é tudo para fazer referência a aço. Tá? Aqui também é uma tabelinha de composição mostrando a porcentagem média de carbono, de manganês e de outros elementos ligantes. Tá? Então aqui eu tenho aços de baixo carbono comuns, que são esses plain aqui, e aços carbono de alta resistência e baixa liga, que são esses camaradas aqui. Ok? Então, se eu pegar esses caras aqui agora e mostrar em termos de propriedades mecânicas, o que a gente deve ver? Vamos lá. Ó. Aços comuns e aços de alta resistência e baixa liga. Você pode perceber que a questão da resistência, ela, em média, ela aumentou quando eu pulei daqui para cá. Então, a inserção de alguns elementos de liga nesses aços aqui, ainda mantendo um teor de carbono baixo, permitiu, por exemplo, com que eu alterasse essas resistências tanto de tensão de escoamento quanto de resistência à tração.
né? Então, o que acontece, pessoal? Basicamente, você montar um conjunto de propriedades mecânicas de um aço ou de um ferro fundido é você brincar com essa questão da composição. Tudo que você fizer alterando a composição de porcentagem de carbono ou de elemento de liga vai ter um impacto nas propriedades mecânicas, ok? Então aqui as principais propriedades mecânicas, tá? Resistência à tração, tensão de escoamento, que é onde o aço começa a plastificar, entrar na zona plástica, e ductilidade, ok? Normalmente, para você ganhar resistência mecânica, ou seja, para você ganhar esses dois primeiros, você tem que perder ductilidade, ok? Então, normalmente funciona assim, é um balanço, ok? E aqui algumas aplicações típicas, ou seja, aonde cada aço desse aqui normalmente é aplicado, ok? Então, aqui você tem aplicações automotivas, estruturais em pontes e prédios, tubulações, que seriam esses pipes aqui, pressure vessels, que seriam vasos de pressão, e etc. Você tem aplicações assim, digamos assim, múltiplas, né, em todas as áreas. Eu deixo aqui esse material para vocês assim, terem uma noção de onde cada tipo de aço é aplicado para a gente criar assim, um conhecimento geral, assim, uma visão geral da coisa. Tá? Então, aços com baixo teor de carbono, vimos. Aços com médio teor de carbono, vamos lá, vamos avançar. Entre 0,25 e 0,6, já são aços que têm boa tolerância a tratamentos térmicos, então eu posso fazer tratamento térmico com austenitização, com têmpera, revenido, entre outros, tá? Eu consigo aumentar a resistência desses aços via tratamentos térmicos. Eles são aços normalmente mais duros e resistentes do que os aços anteriores de baixo carbono, mas em compensação perdem ductilidade e tenacidade. E também apresentam uma boa resistência à abrasão, ok? Então, se você observar aqui, eu tenho uma tabela de propriedades mecânicas aqui, nomenclatura A e Z, você já vai ver aqui, por exemplo, que as aplicações elas mudam um pouco de figura. Ó. Eixos virabrequim, parafusos, martelos, facas, lâminas, molas, buchas, ou seja, eixos em geral, pistões, engrenagens, ou seja, o tipo de aplicação já muda um pouquinho a carinha, a face aqui nesses aços de médio carbono, ok? Então, essas são as características assim esperadas médias de um aço de médio carbono. Sempre lembrando, essas características não são absolutas, elas não acontecem em todo aço de médio carbono, mas na média, essas são as características que você deve esperar quando o cara fala para você que essa porcentagem de carbono está nessa faixa aqui, ok? Bem, aços com alto teor de carbono, tá? Normalmente, porcentagem entre 0,6 e 1,4. Normalmente aços extremamente duros e resistentes, mas com baixa ductilidade e baixa tenacidade. É comum que eles apresentem uma alta resistência ao desgaste e normalmente contém elementos de liga como cromo, vanádio, molibdênio, níquel e por aí vai. Okay? Aplicações importantes desses caras de alto teor de carbono. Aço ferramenta, ferramentas de corte e peças de conformação. Então, se você vê aqui as aplicações típicas, todas voltadas para essa área de conformação mecânica e ferramentaria no geral. Tanto ferramenta de corte quanto aço ferramenta mesmo para a fabricação de outras coisas. Então, você vê o jeito com que as aplicações elas aparecem, né, a disposição das aplicações e o tipo delas é muito característico para cada tipo de aço. Para o de baixo carbono, para o de médio carbono e para o de alto carbono. Ok? Bem, por fim, para a gente poder fechar uma visão geral aqui sobre os aços, pessoal, a gente tem os aços inoxidáveis, que são os mais caros, né? Nessa linha de processo de fabricação, esses são os mais caros. Característica geral, né? Uma premissa para o aço ser considerado inoxidável é que ele tem que ter, no mínimo, 11% do elemento de liga cromo, senão ele não é considerado um aço inoxidável. São os aços que apresentam a melhor resistência à corrosão, ok? Essa resistência é muito melhorada pela presença também, além do cromo, também do molibdênio e do níquel, ok? Podem ser inoxidáveis ferríticos, martensíticos ou austeníticos, e isso vai depender de qual é a fase componente, né,
ou a fase predominante na microestrutura, ok? Possui uma ampla variedade de propriedades mecânicas. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu posso produzir aços inoxidáveis num intervalo de propriedades mecânicas muito grandes. Aços pouco resistentes, muito resistentes, conductilidade boa, média, ruim. Ou seja, eu posso, digamos assim, projetar o meu material com a faixa de propriedades que eu achar adequada, e nos aços inoxidáveis essa faixa de trabalho é muito grande, ou seja, a gente consegue produzir, às vezes, o material sob medida para aquilo que a gente quer. Entretanto, tudo na vida tem um custo. Então, se você tem toda essa flexibilidade, né, e todas essas boas características, você tem que pagar por isso. Ou seja, é um aço muito caro. Ok? Além das propriedades de corrosão, eu destaco uma coisa que a gente viu lá no iníciozinho da aula, que também são as propriedades térmicas muito vantajosas desse tipo de aço. Então, o que acontece? Aplicações com a temperaturas extremas de operação, a temperaturas muito altas ou muito baixas, normalmente os aços inoxidáveis eles são a solução de engenharia escolhida, ok? Então, a gente tem, nesses caras, uma boa saída para problemas de corrosão e para condições de operações térmicas extremas. Bem, fechando aqui, então, fechamos a nossa parte de aços, tá? E agora nós vamos ver um pouquinho de ferros fundidos. Então, só relembrando, os aços, normalmente, eles são ligas ferrosas que vão de porcentagens de carbono lá embaixo, né? Bem baixas, abaixo de 0,25 para aços de baixo carbono, até 1,4, ok? No caso dos ferros fundidos, a partir de 2,1, teoricamente, mas na prática, os ferros fundidos eles têm faixas de porcentagem de carbono entre 3 e 4,5. Tá? Geralmente são materiais frágeis. Tá? Então, isso aqui a gente viu lá na aula de propriedades mecânicas, natureza dúctil, natureza frágil. Então, normalmente, a temperatura ambiente, esses camaradas são frágeis. Tá? E fisicamente, ocorre nos ferros fundidos uma reação química de decomposição da cementita. Então vamos lá. A cementita é esse componente aqui, Fe3C, né, de ferro-carbono, e ele vai acabar se decompondo em ferrita alfa mais grafita. E a gente vai ver que essa grafita aqui, tá, ela vai desempenhar um papel muito importante na microestrutura. Então a gente vai conhecer um pouquinho da microestrutura de cada ferro fundido mais importante industrialmente falando, e a gente vai ver por que essa grafita ela é tão importante nesse contexto. Normalmente esse processo aqui é um processo mais lento, tá? É uma reação um pouquinho mais lenta, e agora a gente vai ver aonde que esse camaradinho aqui, a grafita, ele aparece na microestrutura dos ferros fundidos, tá? Então, antes de eu dar uma passada na microestrutura de cada um, só voltando lá no comecinho da aula, naquele diagramazinho, aqui, tá? Bem, deixa eu fazer o seguinte, para a gente não ficar com muita pressa para poder desenvolver a parte dos ferros fundidos, eu só vou falar sobre os principais tipos aqui, relembrar, e aí eu vou encerrar essa parte, e na próxima aula eu falo com calma sobre os ferros fundidos. Então, o que acontece? Os ferros fundidos principais são o ferro fundido cinzento, o ferro fundido dúctil, o ferro fundido branco, o maleável, ok? E o vermicular, ok? Então, eu vou falar sobre cada um deles na próxima aula com um pouquinho mais de calma. Então, uma visão geral, a gente fechou esse primeiro braço da esquerda aqui todo falando de aços, e no nosso próximo encontro a gente vai falar sobre os ferros fundidos, tá? Que é o outro braço importante das nossas ligas ferrosas. Pessoal, agradeço pela atenção, pelo foco nessa aula, e a gente se encontra na nossa próxima lição. Um grande abraço a todos, até mais.